Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, que a paz, o amor do nosso Mestre, Senhor Jesus, nos envolva hoje e por todo sempre. Boa noite, Albertina, seja muito bem-vinda. Boa noite, Verinha, muito boa noite, muito obrigada pelo convite, pela confiança, e boa noite a todos que estão nos assistindo agora ou irão entrar mais tarde. O nosso companheiro Alessio, né, não vai poder, eu acho que entrar, por estar num compromisso, talvez não consiga chegar, mas também boa noite a ele, as vibrações para ele, né, porque os compromissos materiais também, né, que, aliás, é o que nós vamos falar hoje, né, é o nosso tema da noite de hoje. Não podem deixar de cumpri-los, né? Cumpri-los. E já falando nisso, vamos dando muito boa noite aos companheiros que estão entrando agora conosco, né, no programa ao vivo, que entrarão depois no programa gravado. Boa noite à Web Rádio, né, Cristo Consolador. E vamos dando já início ao programa Eu, Você e Emmanuel. E para a gente estar nos harmonizando, do livro Chico Xavier, Por Espíritos Diversos, Coragem. Então, vamos lá, né? Item 20, esmorecer nunca. Refere-se aos mundos superiores, ao espaço cósmico, qual se a Terra não estivesse localizada nos céus. E pensas nos espíritos angélicos, a feição de inatingíveis ministros do Eterno, mensageiros de forças prodigiosas que jamais alcançarás. Entretanto, guardas contigo a mesma condição de imortalidade, tocada de dons sublimes, que podes claramente desenvolver ao infinito. Por esta razão, convém saibas que, por muito extensa se te façam as necessidades e as lágrimas, carregada contigo o mais alto poder da vida. Não creias, compartilhem dele tão somente os sábios e os justos, os santos e os heróis. Por mais infima se te mostre a situação, ei-lo contigo por marca de tua origem celeste. Mesmo que estejas atravessando rudes e escabrosos caminhos de cinza e pranto, para que te suergas das quedas clamorosas, exibindo sinais de poeira e fel, ninguém te pode subtrair essa herança do Criador, de cujo hálito nasceste. Detente a pensar nisto e nunca esmoreças.
Ainda que os imperativos da experiência humana te hajam arrojado de luminosas eminências do serviço aos degraus mais obscuros do recomeço, mergulhe o próprio coração nas fontes da esperança e rejubila-te, porque Deus te dotou com o divino privilégio de trabalhar e de auxiliar. Meimei. Que linda mensagem, né? Uma mensagem que nos traz força, que nos traz coragem, bom ânimo, né? Acreditar, porque o que a gente coloca, um céu que nunca chegará, não é? Algo muito distante de nós, mas a gente esquece que nós, aqueles que estão lá também fizeram o mesmo caminho, tiveram a mesma caminhada. Deus não fez os já privilegiados, os já anjos, né? Os já coroados lá no mundo superior. Não todos trilharam, né? Então, que a gente não coloque esse céu como algo intocável, mas que coloquemos, né, Albertina, como algo do nosso objetivo. E se é o nosso objetivo, vamos montar metas, né, para alcançar. E vamos alcançar. Por mais que seja difícil, duro, por mais que estejamos passando por situações assim que pareça que a gente está levanta, cai, mas nós vamos chegar, porque outros chegaram. E justamente esses outros que chegaram estão aqui conosco, nos trazem, né, essas mensagens maravilhosas de luz para estar nos animando, né, a essa caminhada. Não é mesmo, Albertina? É mesmo, Verinha. Ninguém chega lá onde está, né? Digamos, no céu, né? Num plano superior e nos trazendo agora, né? Mensagens de ânimo, né? De bom ânimo e de coragem para nós que ainda estamos aqui caminhando, né? Diante de tantas tribulações, né? De tantos desafios, não dá para eles trazerem isso sem terem passado por isto. Eles passaram. É por isso que hoje consegue dizer para nós: vamos, ergam, coragem, o céu está ali, ó. Por mais longe que pareça, por causa dos obstáculos, das dificuldades que tenhamos, ele está ali, ele existe e ele é possível. Passamos por isto e hoje estamos aqui. E Deus é maravilhoso, né? Tudo direitinho, tudo certinho, não nos desampara, né? E permite para que a gente receba desses nossos irmãos, né? Essas lições, nos erguendo o ânimo. Porque esmorecer é fácil, né, Vera? É muito fácil para todos nós, né? A gente é muito, nossa, não acredito, imagina. Não vou conseguir. Vamos sim. Deus não faz nada em vão, né? Se ele soubesse que não conseguiríamos, não estaríamos aqui, não teríamos criado. Bom, diante dessa mensagem de muito bom ânimo, de coragem, de fé, de esperança, nós vamos pedir a quem está conosco agora, para que possamos continuar nessa harmonização, cerrando quem quiser os seus olhos, para dar início a este programa, já foi dado, né? Eu, você e Emmanuel. Agradecendo a Deus pela oportunidade, a Jesus, aos nossos mentores individuais, e que possamos, Senhor Jesus, fazer jus à mensagem que colocou para nós hoje, para que possamos ser bem intuídos, bem claros, para que todos possam entender a lição desta noite. Muito obrigada, meu Pai, pela oportunidade
de estarmos juntos falando das lições que nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. E dando continuidade, né? Vamos ler o texto da noite de hoje, que nós iremos fazer a nossa reflexão, né, Albertina? Do livro Chico Sim, Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Essa coleção maravilhosa, né? Coleção Fonte Viva. Não poderia ter outro nome, né? Uma não, fonte mesmo, né? Uma é uma fonte. fonte de sabedoria, né? de ensinamento. Então, hoje é o título 102, Nós e César. Olha só, hein? E Jesus respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Marcos, capítulo 12, versículo 17. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre de acordo com os seus próprios merecimentos a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros na lei, lembremos-nos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboradores com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não resolvem os problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que tente avançar demasiadamente na sua época. Há decretos inócuos. Recorda-se, já cooperaste com aquele que te governa a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não dê a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Que linda mensagem, né? E que lindo puxãozinho de orelha para o nosso dia a dia, né? Porque nós estamos passando por esse período, né? Do planeta, não vamos nem colocar lá no passado, né?
Vamos colocar esse período mesmo que estamos passando, do dar a César o que é de César, e que a gente possa realmente, né, colocar isso em prática no nosso dia a dia. E ele coloca bem já no primeiro parágrafo, né? Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizado no governo estatal. Ou seja, é uma questão de nós estarmos nos sintonizando, né? Estamos em sintonia. Então, nós temos aquelas pessoas ali como nosso líder que sintoniza conosco, não é mesmo? E nossas obrigações, os nossos deveres como cristão, que a gente precisa estar colocando isso, né, Albertina? Que muitas vezes isso nos escapa. Cobramos do outro, né? Atitudes que, se a gente não precisa nem olhar direitinho, que nós já sabemos que nós não conseguimos ter, né? Mas nós cobramos do outro. Não é mesmo? Não é mesmo, Albertina? É verdade, Vera. É muito fácil cobrar do outro, né? Porque você veja, ele começa em todo lugar do mundo. Você também repetiu isso. O homem encontrará sempre de acordo com seus próprios merecimentos, né? A figura de César, que ele merece, né? Então, nós, enquanto sociedade, né, indivíduos que somos, né, dentro de uma sociedade, aí a compomos, né, cada um de nós compomos essa sociedade, precisamos de leis, de legislações e de um César, de um governante, né? Para a estrutura dos moldes da sociedade que vivemos hoje, né? Mas aí a gente pergunta, e quem é esse César? E quem é esse representante, né, da nossa sociedade? É alguém que cai do céu e vem? Bom seria, né? Daria jeito em tudo, mas não. É alguém que nós merecemos, né? É alguém que nós merecemos. Então, este César, este governante, né, é alguém que nós elegemos, né? É alguém que nós colocamos lá para nos representar, né? Em todos os sentidos aqui na nossa sociedade, né? Diz o ditado que todo povo tem o governante que merece, né, Vera? E nós não fugimos disso. Nós não fugimos disso. Falamos aqui de onde nós estamos, onde nós vivemos, né? O que nós conhecemos, né? E como esse César não cai do céu, nós elegemos esse representante. E como a gente elege esse representante? A gente elege ele de acordo com o que nós temos, com o que nós somos, com os nossos vícios, com as nossas virtudes, baseados naquilo que nós somos, no que acreditamos, naquilo que nós achamos certo ou errado, uma visão muito estreita que a gente ainda tem, né? Como filhos de Deus aqui encarnados num planeta de prova e expiações, a gente elege esse César. E é lógico, né? Com essa visão estreita, com essas virtudes que ainda nos falta, tipo a generosidade, a caridade, a indulgência, o amor, o respeito, a gente elege. E ele sai daqui, do meio de nós, com as mesmas características que nós temos, né? Como pessoas. Então, e nós ainda pecamos muito, né, Vera? Nessa situação de viver em sociedade, de tratar o outro, de estar com o outro. Nós ainda pecamos muito e pecamos em poucas coisas, em pequenas coisas, mas que para a gente ainda é normal.
com a infantilidade espiritual que a gente tem, né? A gente ainda acha normal. E muitas vezes nem é por maldade, é só mesmo para se sentir confortável, achar que está tudo certo. Aí a gente se espelha nos outros, né? E diz, mas se o outro faz, por que eu não posso? Né? Só que a gente esquece que nós temos direitos, deveres e obrigações a cumprir, né? E para garantir esses direitos que nós temos, essas obrigações, esses deveres, do jeito que ainda somos, a gente precisa de lei. Ora, Vera, será que a gente precisava de lei para dar de direito a um senhor é, sentar no banco, no ônibus, um transporte público? Será que a gente precisava de leis para dar o lugar para uma mulher gestante ou com um bebê no colo? Mas a gente precisa de lei para isto. E esse César veio daqui, também vivenciou isso, esse nosso governante, né? Então, nós agimos assim, ainda não conseguimos agir com amor, com respeito, ou pelo menos com uma parte daquele homem de bem que nós temos ali no Evangelho, se não me engano, no capítulo 17, né? Seres perfeito é pedir demais, né? Seres perfeitos. Não somos, estamos aqui numa batalha terrível. Só que, fazendo tudo isso, a gente ainda se acha no direito de apedrejar o governante que a gente tem lá, esquecendo que ele é como a gente, está a caminho também. É lógico, ele tem uma responsabilidade muito grande, grandíssima, né? Por estar com este povo, né? A comandar. Mas a gente não deixa de fazer coisas desse tipo, né? De infligir as leis que temos, né? Leis constituídas por nós, homens encarnados na Terra, para poder organizar a sociedade. A gente não deixa. E depois a gente quer que quem esteja lá no poder seja perfeito. Ele não vai ser. Ele não vai ser. Tem outra coisa que a gente também esquece, e ele diz isso aqui no final, aqui. Recorda-se, já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Já, nós já andamos muito por aí, viemos de tantas e tantas encarnações, nós já tivemos juntos. E de uma maneira ou de outra nós cooperamos com ele. E para nós estarmos hoje vivenciando o que estamos, não foi de uma maneira boa, de uma maneira legal, né, Vera? Não, não foi. Infelizmente, não foi mesmo. Então, continuando aqui, as leis que a gente não segue, a pior hora dela é a hora do imposto de renda. Quando a gente tem todo ano que prestar, né? E fazer ali a declaração do imposto de renda, aí a gente diz que o nosso governo é corrupto, que o nosso governo desvia verbas, que o nosso governo rouba, que o nosso governo isso e aquilo. A gente também faz isso. A gente também faz isso. Quando a gente paga o flanelinha para colocar o carro lá na rua e ficar de olho para a gente não colocar no estacionamento e ter uma nota fiscal, um ticket que a gente possa, né, comprovar, porque fica muito caro, né? A gente dá um jeitinho de tudo, está acostumada a dar caixinha para passar tal processo na frente, é acostumado a pagar não sei o quê para ter o melhor lugar.
né, em determinados lugares, mesmo tendo comprado. Então, a gente também desvia verba, a gente também é corrupto, né? Mas a gente não consegue se enxergar isso. A gente vê quem está lá no poder e a gente esquece que essas verbas, né, que a gente acaba pagando, porque trabalhamos, recolhemos impostos, declaramos impostos, para esse governante auxiliar a comunidade, né, a sociedade com maior necessidade financeira, não é mesmo? Com maior necessidade financeira. Mas a gente dizia tudo isso. Mas quando aparece na televisão o que eles fazem, não justificando, a gente é o primeiro a apontar o dedo, né? Esquecendo das coisas pequenas. Porque se nós somos honestos, dignos em fazermos a coisa pequena, nós seremos também como quando tivermos uma grande na mão para fazer. Se esse governante que nós elegemos, né, já tivesse noção disso, como nós ainda também nem temos, né, na coisa pequena, quando ele chega lá no poder e tem verbas na mão, ele poderia fazer melhor, né? Em cima da honestidade, do respeito, da generosidade, da caridade, né? Porque nós contribuímos para isto, não é mesmo? Não é mesmo, Verinha? Sim, Albertina, fantástica reflexão, isso mesmo, né? Pegando, como diz o companheiro Leandro, né? Pegando esse gancho dessas leis que ainda nós precisamos, né? Quando você estava falando das leis do trânsito, que nós ainda precisamos da lei de um local, né? Que é de preferencial para um idoso, para uma mulher gestante. Me veio também, nós ainda precisamos de uma lei Maria da Penha, né? Então, a nossa sociedade, nós como um todo, né? Porque nós sempre falamos assim, a nossa sociedade como se fosse o outro, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Mas hoje Emmanuel nos convida a justamente cair a nossa ficha e ver que nós temos sim, que nós fazemos parte e que nós estamos inseridos nessa sociedade e que nós temos as nossas obrigações enquanto cidadão. Ao outro compete ao outro, que nós precisamos fazer a nossa parte, né? E quando você também diz, né, pegando esse gancho, né? Quando você bem disse também das questões do pequeno, né? No livro Renovando Atitudes, né? Esse livro é maravilhoso, fica aqui o convite para a gente ler, reler, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. E tem um texto que fala do preceptor de almas, né? Que Jesus, né? Vai falando dele, e nesse texto ele vai falando várias citações de Jesus, né? Vários ensinamentos. E ele coloca justamente para nós nessa noite o seguinte, que Jesus ensinou-nos a respeitar inicialmente as coisas da terra, para que pudéssemos então amar as coisas da vida maior. Então, veja, nós ainda estamos engatinhando, como você bem colocou, em respeitar as coisas da terra. E como veio de encontro o texto de Meimei, né? Que a gente fica contemplando, almejando, né? O reino de Deus, o céu, os lugares melhores, mas a gente não faz nada, não dá um passo para esse melhor, né? A gente não dá um passo para ir de encontro a esse local, né? Nós queremos que alguém faça por nós, que alguém seja o salvador da pátria, que alguém venha e resolva tudo, mas nós não queremos fazer a nossa parte. Infelizmente, né? É o que vem assim de encontro mesmo a esse texto
dar a César o que é de César, faça a sua parte. Exato. Não é? Dar aquilo que você tem que fazer, faça aquilo que você tem que fazer e ponto. Não ficar... Porque a gente acaba colocando assim muitas questões, né? Eu não faço porque eu não faço, o outro também não faz, porque, não é? E a gente fica justificando. Tem um... Estava assistindo a semana passada, me mandaram assim no WhatsApp, né? Uma palestra onde o Rossandro está com alguns personagens sobre o terceiro Congresso Espírita em Uberlândia, né? E tem uma parte que tem as perguntas e respostas, né? E o Rossandro faz algumas perguntas para o Jorge Elarra, né? Não sei, desculpa, me perdoe se é assim que falo sobre o sobrenome dele, né? Elarra. Elarra, isso mesmo, Elarra. Isso. E ele comenta, assim, de uma forma muito tranquila, em outro contexto, né, a pergunta, mas eu acho que cabe muito bem eu trazer para esse contexto que nós estamos falando, essa questão, né, do comum e do normal, que a gente confunde, a gente acha que é a mesma coisa. Eu, particularmente, sempre achei. Né? Aí, quando ele falou na palestra, normal. eu comecei a refletir, né, sobre isso. Ele diz assim: o normal é conforme a lei de Deus. É a gente andar sobre a lei de Deus, isso é o normal. O comum é o que acontece frequentemente, o que todo mundo faz. Então, todo mundo faz. Então, a gente acaba levando isso como algo que fosse o certo. Olha a inversão, né? Fazemos uma inversão de valores para o nosso bem-estar, para o nosso bel prazer, né? Então, todo mundo faz, todo mundo usa, todo mundo joga, todo mundo paga propina, todo mundo dá um jeitinho. E tipo assim, por que eu não posso fazer? Como se isso, se todo mundo faz, me dando direito, respaldando, né? A gente se respalda ali no direito de fazer também. Sem o menor compromisso, né? Porque não tem nada a ver com isso. Todo mundo faz, vou fazer também. Sem trazer para nós essa reflexão de que não é o normal, né? Não é o normal. Não é o normal. É o comum, todo mundo faz, mas não é o normal. E quando a gente começa a caminhar de uma forma diferente, a gente começa a refletir sobre isso, né, Albertina? A gente começa a refletir que realmente não é comum, que é o comum, mas não é o normal. Que o normal é a gente buscar andar, né, fazer o nosso melhor, entrar dentro viver ali o máximo que a gente puder nas leis de Deus, fazer cumprir com as nossas obrigações, com os nossos deveres, que Emmanuel também traz, né? Inclusive, no capítulo que você mencionou, no Homem de Bem, né? Capítulo 17, tem lá os deveres, né? E no livro O Consolador, de Emmanuel com Chico Xavier, também ele diz assim, o dever, as características de uma boa ação. A boa ação é sempre aquela que visa o bem do outro, de quantos lhe cercam o esforço na vida. Então, isso é dar a César o que é de César, não é? É a gente se preocupar com o outro, é a gente se preocupar com as nossas atitudes, o quanto vai influenciar na vida do outro. O meu direito vai até onde começa o do outro, né? Até ali. Então, a gente ter esse parâmetro, ter essa visão de que eu não posso tudo, né? Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, a gente sai desse comum, porque aí a gente vai observar, nem tudo convém, porque nós vamos responder. Eu não vou responder pelo governador, eu não vou responder pelo vereador da minha cidade,
pelo promotor, pelo juiz, porque a gente é tudo isso, né? Nós somos tudo isso. A gente assiste lá uma reportagem, nossa, nós somos promotor, o juiz, nossa, nós já fazemos tudo, né? E eu não vou responder por eles, eu vou responder pelas minhas atitudes, pelo meu dia a dia, o que eu faço, o quanto eu melhorei, porque é aqui que estamos, né? Eu vou responder pela minha encarnação. O que eu fiz de bom, o que eu melhorei, o que eu aproveitei, quais foram as oportunidades, né? Que a gente foi aproveitando nessa vida, e o quanto nós temos de condição hoje, né, de estar refletindo sobre todos os assuntos, né, Albertina? Todos os assuntos. Todos, 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 Todos você todos. coloca no YouTube lá qualquer assunto e vão surgir N pessoas falando, e aí você vai fazendo ali o seu filtro, né? Você vai ali analisando o que aquela pessoa está falando, porque você também precisamos dessa fé raciocinada, né? Você também não vai de onda só porque está todo mundo falando, que nem esse comum, né? Está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Mas nós temos N informações, então que a gente possa buscar mais, porque nós temos hoje o acesso, né? É claro que a internet ainda é difícil, o celular, não é todo mundo que tem, não estamos falando nesse sentido de que está para todos, mas se a gente fizer o esforço, todos nós, né? Todos têm condição de buscar o conhecimento e fazer essas reflexões, né? E principalmente o hoje, o que estamos falando sobre o hoje, né? Sobre o texto de hoje, fazer as nossas obrigações quanto cidadão, o quanto a gente cobra do outro, né? Mas estamos realmente, de fato, cumprindo nossos direitos, buscando os nossos direitos e fazendo ali, cumprindo os nossos deveres Os como nossos pessoa, direitos, a né, gente sempre Albertina? busca, né, Vera? Os nossos direitos a gente sempre busca, né? Os nossos deveres, a gente não. E obrigação, já está o nome, obrigação. Então, vamos ter alguma penalidade se não cumprirmos aquela obrigação. Por ser obrigação, até se vai lá. Direito, a gente sempre diz, eu tenho direito, né? Agora, deveres está meio, né? Tá meio difícil de realizarmos ainda. Agora, quando você diz, lembra bem a nossa mãe, né? Mas todo mundo faz, mas e você é todo mundo, né? Nós não podemos nos levar por todo mundo, né? Precisamos ser vigilantes, né, Vera? Vigilantes. Gente, está todo mundo fazendo. E porque está todo mundo, eu vou estar fazendo, eu vou fazer também? Não, não. Esse governante precisa dessas verbas para encaminhar, para ajudar, auxiliar aquele outro pequeno que está lá, na educação, na segurança, como nós já dissemos, né? E aí? Porque está todo mundo dando um jeitinho de não pagar, eu também vou dar um jeitinho de não pagar? Não, não. Principalmente nós, né, Verinha? Que já temos uma noção das leis divinas, né? Do quanto nós somos comprometidos uns com os outros, comprometidos, devedores uns aos outros, principalmente a esses nossos governantes, né? A gente não sabe das nossas reencarnações, só sabemos aqui agora porque se estamos aqui e nessa situação é porque ainda não aprendemos e é porque ainda merecemos. Deus é justo, é Pai,
é misericordioso, e nós, conhecedores de tudo isso, temos que colaborar com essas leis, com as leis do trabalho, da sociedade, com a lei do progresso. Sem contar que um direito que nós temos e nós não exercemos é de cobrarmos quem nós elegemos e colocamos lá. Esse direito nós temos, mas muitos poucos de nós faz uso desse direito, né? E muitos, às vezes, fazem de uma maneira bem equivocada, né? Que daí ele acaba perdendo o direito. Mas nós podemos, e nós podemos também ajudá-lo nessa caminhada do progresso, conhecendo, né, as leis divinas, leis de Deus, né? Nós podemos ajudá-lo ajeitando projetos, criando projetos, né? Encaminhando. Olha, nós, enquanto casa espírita, nós somos um projeto, e um projeto do bem. A gente auxilia tantas pessoas, né? Nós auxiliamos coisas de que muitos não entendem, né? Espiritualmente, mas auxiliamos emocionalmente, isso todo mundo já consegue entender melhor, né? O emocionalmente, e materialmente, né? Sem contar que a gente também esquece que essa sociedade, Verinha, começa dentro de casa, né? Se esses governantes saem de dentro de nós, do meio de nós, da nossa sociedade, do povo, os exemplos que nós damos para os nossos filhos, né? Aprender a não barganhar com eles, né? A não fazer tratos que a gente não possa cumprir, né? A não ensiná-los a serem egoístas e desrespeitosos, não é mesmo? Começa por aí também. Agora, fazendo assim, nós vamos estar dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se César vai cumprir com o papel dele, é como você disse, a cada um segundo as suas obras, porque nós também podemos tudo, mas o que é que nos vai beneficiar esse tudo que nós podemos, né? Agora, agindo no pequeno, com honestidade, sermos íntegros, né? Nas coisas que fazemos, dentro da família, no trabalho, na sociedade, né? Que fazemos parte ali, nós vamos estar fazendo o bem, né? Devagar, de pouquinho, mas vamos estar despertando para este bem. Vamos estar melhorando individualmente. Vamos estar contagiando a quem está em nossa volta. E aí, quem sabe um dia, né, Verinha, a gente vai ter um governante do bem, não é? Um governante do bem, que não será só um recolhedor de taxas e impostos, mas vá realmente se incomodar, né, com o bem-estar do próximo, com o bem-estar do próximo. Nós temos que nos nortear, e temos por onde nos nortear, né? É pelo Evangelho, né? Nós já citamos ele aqui 2 vezes hoje, né? Pelo Evangelho, nós que o conhecemos, porque para nós também é difícil. A gente entra nessa de que tudo é normal, está tudo certo, todo mundo faz assim. Então, vamos fazer também, não é mesmo, Verinha? Que nós temos onde nos apoiar.
Ah, sim. E por falar em se apoiar, né, já estou olhando aqui o relógio, porque o Alessio, onde ele estiver, né, e no compromisso O dele, ele deve Alex. estar assistindo e deve estar olhando já no relógio também, né? É, E porque então, hoje eu não vou olhar, não. Hoje eu estou do lado de lá, hoje eu quero ficar. aí, tipo assim, né? Hoje eu não tenho nada a ver com isso, né, Não, Albertina? hoje não, Alessio. Você se vira aí. E assim, já vou fazendo as minhas considerações, e é um assunto muito sério, né? É algo para a gente, assim, pensar, refletir nas nossas atitudes, na maneira que estamos agindo dentro da nossa casa, como você disse, que é o micro, né? Para o macro, porque se você não faz ali no pequeno, você também não vai fazer no grande. Se você não está sendo um bom pai, mãe, irmão, tio, tia, né? Que exemplo que você está dando para as próximas gerações da sua família? E depois como cobrar também, se você não fez, se você não não deu o exemplo, não teve atitude, né? Mais tarde você não vai ter como cobrar. E esse governante, esse César, né? Ele não nasceu já César, como você bem colocou. Ele não nasceu César. Ele foi uma criança, ele passou por uma educação, ele passou por uma escola, ele passou por uns setores da sociedade de jovem. Então, isso foi que ele foi introduzindo, né? Ele foi sentindo, percebendo e foi colocando isso, né? Então, quando ele chega lá no César, ele já vem com essa bagagem dessa vida e de outras, né? Então, nós temos ainda essa questão do outro. Então, que a gente faça mesmo essa mudança, esse novo olhar, essa nova, esse novo rever, né? Essas atitudes. E que vem bem de encontro com o tema de hoje também, é uma historinha assim, bem simples, mas que eu acho que é, vai, é, vai trazer boas reflexões para nós, né? Um senhor que trabalhava muito bem na construção civil, né? Ele estava para se aposentar, muito feliz, né? Sempre caminhou ali no seu trabalho direito, honesto, né? Trabalhou desde mocinho até a idade de se aposentar na mesma construtora, né? E quando chegou na semana dele se aposentar, o seu encarregado chegou para ele e falou: Olha, você ainda tem mais uma obra para fazer, depois você vai para casa se aposentar. Ele ficou muito chateado. Ele falou: Meu Deus, que exploração, o que é isso? Onde já se viu isso? Eu estou na semana de me aposentar e me dão uma obra para fazer. E obra leva tempo, leva recurso, leva. Ele começou a colocar tudo aquilo que ele fez a vida toda que ele tinha que fazer nessa obra. E aí, como ele ficou com assim, com chateado, com raiva mesmo, porque era a última semana dele de trabalho, ele foi para a obra e ele começou a colocar tudo de pior nos materiais, as piores portas, janelas, ele não se preocupou, como ele tinha toda a vida, né? Uma preocupação de fazer o melhor, de dar o seu melhor, o seu esforço. Então, ele trabalhava só até meio-dia, depois ia embora, e aí a obra foi ficando mais tempo, né? Uma coisa que era para ficar uma semana, foi ficando mais e mais, e ele nem se preocupou, não olhou, não observou, e ele não ligou para a obra. E acabou que a obra acabou ficando com um pior dos trabalhos, né? Com os piores materiais que ele não ligou, as piores portas, janela, ele não se preocupou também em colocar a questão das fiações, né? Da eletricidade, como ele sempre tinha, né? De tomada, essas coisas todas que as casas têm, né? A questão do portão. Então, ele não se preocupou, fez de qualquer jeito.
porque ele ficou com muita raiva. Então, tudo que ele trabalhou de bem, que ele fez, ele acabou fazendo algo ruim ali, porque ele estava com raiva, porque era o último trabalho dele. Ele já queria ir embora para se aposentar. No dia que ele finalmente chama o encarregado e falou: pronto, terminei a obra, agora finalmente eu vou me aposentar. O encarregado falou: ai, que maravilha, está aqui a chave. Essa obra que você fez era para você, era a sua casa. Então, pensa, né? Aí cai a ficha dele, o remorso, porque ele acabou fazendo algo para ele, sem saber, né? Não deixou de fazer o melhor, como ele sempre fez, deixou de colocar os melhores materiais na casa. E aí ele foi morar naquela casa que ele mesmo construiu de qualquer jeito. E assim somos nós, né, Albertina? Nós vamos fazendo de qualquer jeito. Só que a gente não se atenta que é a nossa casa. Estamos fazendo para nós. Não é para o outro, não é para César. Não é para o vizinho, não é para o filho, não é para o pai, não é para a mãe, é para nós. Então, que a gente possa refletir que quando nós chegarmos do outro lado, Deus vai querer saber o que nós fizemos. E não vai adiantar falar, Deus, eu estava com pressa e cheguei logo. Não. Ele vai querer saber o que fizemos, quais foram as nossas obras, não é mesmo? O que fizemos de melhor para César e o que fizemos de melhor para ele. Se realmente demos a César o que era de César e a Deus o que era de Deus, não é mesmo? Muito obrigado. Foi uma ótima reflexão. É um texto maravilhoso que traz para nós ali no nosso dia a dia, né? Tão atual, e que Jesus nos abençoe, abençoe todos os companheiros que estão aqui conosco no ao vivo e os que entrarão no programa gravado. Muito obrigado. Albertina? Verinha, que história, né? O homem que foi digno, honesto, caprichoso, a vida toda, por conta de um chateamento, estou cansado, quero ir embora, não aguento mais isso, né? Olha o que ele fez. Construiu a última para ele mesmo. De repente, um lugar onde ele ia passar o resto da vida dele olhando para aquilo e arrependido. Meu Deus, olha o que eu fiz, olha o que eu construí para mim. É bem assim. Ele aposentadoria. E nós já vai ficar lá olhando para aquele teto mal feito, aquela porta, aquele chão, né? Além de ter gasto um tempo enorme, né? Muito mais do que ele levava para construir as outras, com preguiça e má vontade. Assim, realmente, como você disse, acontecerá conosco. Porque nós somos eternos, né, Vera? A gente não sabe como funciona exatamente esse tempo para nós aqui, é medido de um jeito. E uma encarnação aqui para nós pode ir até 100 anos, né? Pode ir até 90, 100 anos. Mas compara isso com a eternidade, não é? Então, é isso que ainda vai nos fazer, se cada vez que a gente vem é para ajustar, ajeitar determinadas situações, né? Ajeitarmos as situações, e nós não fizermos, irmos para o que todo mundo faz, não cumprirmos os nossos deveres, nós vamos estar voltando, voltando, voltando e batendo na mesma tecla, batendo na mesma tecla e batendo na mesma tecla. E o pior, né? Encontrando as mesmas coisas, as mesmas situações,
os mesmos governantes, né? Por quê? Se nós não conseguimos mudar, nós não sabemos também. Vamos cair com quem também não conseguiu mudar ainda. E aí nosso sofrimento continua. Nós somos energia, atraímos e nós voltamos para cá, para a Terra, ou para qualquer casa do nosso Pai, para qualquer morada do nosso Pai, junto com aqueles que comungam ainda das mesmas dificuldades, com os mesmos problemas que nós mesmos, né? Muito dolorido, muito dolorido. E para que a gente melhore nessa situação, como já dissemos, nós temos que ser vigilantes. Olha o que diz o último parágrafo da nossa lição. Se pretendes viver retamente, não des a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Então, o que está reservado para ele, está reservado para nós também. Vai depender do caminho que ele ou nós escolhermos para seguir, não é mesmo? Somos filhos do mesmo Deus. O caminho é o mesmo e o destino é um só. O progresso, o passar de ano, a evolução. Então, nós vamos ter que vir para a escola e sentar no banco duro, com goteira na cabeça, de qualquer jeito, quantas vezes for necessária. Deus é bondoso, é misericordioso, e Ele sempre nos dará uma chance. Né? A gente que aprenda a aproveitar as oportunidades. Né? É fácil? Não é. Mas a gente já sabe que a gente tem que fazer esforço, né? Senão a gente não consegue. Esforço, acreditar, fé e esperança. É isso. Verinha, agradeço muito o convite. Agradeço muito ao Alessio, não conseguiu chegar, nosso querido amigo, companheiro. Agradeço muito aos nossos irmãos que estão conosco agora e os que irão entrar futuramente. A Ivone, boa noite, Ivone. E os que irão entrar e assistir futuramente. Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui refletindo, né? E que a gente possa deixar levar e continuarmos nessa reflexão de quem nós somos, o que nós temos a fazer para a nossa evolução. Muito obrigado, Senhor Jesus. E nesta hora, nesse momento, nós pedimos as bênçãos dos céus para toda a humanidade, para todos nós que estamos aqui, para todos os lugares onde haja dor e sofrimento, incompreensão, desarmonia, falta de amor, muita dor. Jesus querido e a nossa querida irmã Maria, com seu manto salutar, que possa cobrir os 4 cantos do mundo, retirando a dor, o sofrimento, agasalhando, alimentando os nossos espíritos com amor, paz e tranquilidade. Muito obrigada, muito obrigada.
e muito obrigada. Que assim seja, meu. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Albertina. Prazer estar aqui conosco. Muito obrigado pelas reflexões. E fiquem todos com Deus. Até uma próxima, né, Albertina? Já vou anotar aqui para você retornar, se Deus assim nos permitir. Boa noite a todos. Que a paz, o amor do nosso Mestre, Senhor Jesus, nos envolva hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Beijo, pessoas. Muito obrigada, viu? Graças Paz a e luz Deus. a todos. Boa Graças noite a a Deus. todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.